Se quiser dizimar esse envelope verde. Pastor Abraão. Pode subir, pastor. Você que está em casa agora, preste muita atenção na palavra do Senhor. Vou pedir para que todos se assentem nesse instante, fique somente um porteiro. Amém? Sentado mesmo, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do pastor Abraão. Todos estendam suas mãos para cá. Pai, nós te damos graça pela vida do pastor Abraão, mas neste momento nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor possa usá-lo, Pai, com sabedoria, com graça, com discernimento, para que ele possa ser teu instrumento nas nossas vidas nessa noite. Falando aquilo, Pai, que a tua palavra precisa trabalhar em nossas vidas, Pai. Então usa o pastor Abraão como uma ferramenta nas nossas vidas nessa noite. Assim nós te damos graça, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Como é bom poder estar neste lugar juntamente com os irmãos, para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus, tributarmos a Ele a honra, a glória e o louvor. Especial é o momento que nós tiramos para nos aproximarmos de Deus. E todas as vezes que eu chego na presença do Senhor, meu coração se abre para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade e agir conforme o seu querer e o seu realizar. E eu desejo que você também abra o seu coração nesta noite, para que o Espírito Santo possa exercer aquilo que Ele tem para a tua vida. Estava ouvindo os louvores e eu vejo em cada louvor uma ministração poderosa da palavra do Senhor, e estava alegrando meu coração. Tem louvores aí que eu não conheço. O Jano cantou uns louvores, segunda também não conheço não chegou lá no interior ainda esses louvores mas muito lindos, né? E eu gostaria que tu me desse depois as direções desse último que vocês cantaram aqui, Anjos e Homens. Muito bom, muito bom. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Quero, quando os irmãos procuram, agradecer ao pastor Wagner pelo convite de estarmos aqui. Eu sei que quando ele me convida é porque realmente ele precisa, porque a gente não está disponível, a gente está sempre ocupado. Então pra vocês terem uma ideia, eu peço desculpa até pelo meu atraso, simplesmente o som da igreja hoje não quis funcionar, né? E aí eles chamam o pastor, e o pastor se vira e vai e volta e ajeita e liga, desliga e funcionou. Cheguei atrasado, valeu a pena porque funcionou, né? Então eu louvo a Deus por todas as coisas, mas queria estar um pouquinho antes. E aí depois cheguei aqui, simplesmente o 4G do meu telefone não abriu os documentos onde eu coloquei o esboço da mensagem, né? E aí a gente fica pensando, quantas coisas o inimigo faz para se atravessar, né? Mas pensa, um cara prevenido. Eu mandei para o meu e-mail. Abri o e-mail, está aqui a mensagem. Né? Quando o inimigo pensou que ia ganhar, eu já ganhei dele 3 vezes. Os irmãos acharam? Eu vou falar assim um pouco meio devagar, porque eu inventei de fazer uma automedicação. E o comprimido acho que era forte demais, né? Ou o comprimido é forte demais, ou o corpo é pequeno demais para o comprimido. Então, alguma coisa deu errado aí. Vamos lá, Lucas capítulo 15. Eu acho que vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes, mas o Espírito Santo falou forte ao meu coração. Vamos ver o que sai aí, né? Continuou. Se diz continuou porque tinha alguma coisa antes, né? Continuou, quer dizer que alguma coisa aconteceu antes. Vamos lá. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias,
O filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos estou contigo, ou te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os bens com meretrizes, tu mandastes matar a ele, ou para ele, o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigado, Deus abençoe os irmãos. Fecha os teus olhos, vamos falar um pouquinho com Deus. Pai, tua palavra é verdade, Senhor, e pela tua palavra nós vivemos. Nela, Senhor, nós julgamos ter a vida eterna. Por isso, Pai, pedimos: ministra-nos esta noite, pois já oramos a Ti e o Senhor nos ouviu, já louvamos a Ti e o Senhor nos ouviu. Agora ministra-nos pela tua santa palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém, aleluia. Esta parábola é uma parábola muito conhecida, extremamente conhecida, e ela faz parte de uma trilogia de parábolas que Jesus pronunciou no seu ministério. A parábola da ovelha perdida, amém? A parábola da dracma perdida, amém? E a parábola do filho perdido ou pródigo, né? 3 coisas perdidas. Esta parábola, ela foi contada como uma explicação do Senhor Jesus Cristo aos fariseus, que vieram ao encontro de Jesus, e eles vieram para tirar de Jesus uma explicação. Eles queriam de Jesus uma resposta, eles não admitiam a posição de Jesus. E eles vêm então a Jesus, eles chegam na casa onde Jesus está, não é a casa de Jesus, é a casa de um publicano. Eles não querem entrar na casa, porque eles não querem se contaminar, então eles ficam no portão da casa, e Jesus tem que sair para fora da casa, para conversar com os fariseus, que estão cobrando de Jesus uma resposta.
exatamente como o filho mais velho não quer entrar na casa, fica fora da casa, se nega a participar do que está acontecendo dentro da casa, e cobrando do pai uma resposta. Quem está me entendendo diz amém? Vamos lá então. Então os fariseus viam Jesus como alguém parecido com eles. Eis o motivo deles irem atrás de Jesus. Eles veem Jesus como alguém parecido com eles, e realmente Jesus em alguns aspectos era muito parecido com eles. Jesus tinha mensagens semelhantes às que eles pregavam na sinagoga. Jesus se estribava no Pentateuco como eles, não apenas na Torá, mas nos profetas. Também Jesus pregava envolvendo os textos poéticos e os citava no templo, como também eles faziam, a exemplo dos fariseus que ministravam no templo. Jesus também cria na ressurreição dos mortos, aos quais eles criam e os outros não criam. Então eles criam, então eles tinham em Jesus uma afinidade muito grande, eles viam muita semelhança de Jesus e eles, muitas coisas em comum na pregação de Jesus e na pregação dos fariseus. De forma que os fariseus olhavam para Jesus, não somente como uma pessoa comum, mas na esperança de que ele fosse um mestre, no mínimo um mestre como eles, devido à sabedoria, o destaque, a maneira como ele falava, a maneira como ele se posicionava. Havia também entre os fariseus muitos simpatizantes de Jesus. Além de serem seguidores por aquilo que ele falava, eles simpatizaram com Jesus, porque os fariseus tinham se incumbido, eles tinham trazido para eles a missão de serem eles que detectariam quando eles vissem o Messias entre eles, na terra deles. Obviamente, o Messias não seria anunciado de uma forma veemente, eles precisavam estar espertos e eles se julgavam os mais espertos de todos, para detectar o Messias entre eles. Então muitos deles tinham muita simpatia por Jesus Cristo. Existem historiadores que acreditam que o próprio Senhor Jesus Cristo dividiu a opinião dos fariseus diante de muitas questões, e você perguntaria, por que, pastor? Porque havia entre os fariseus alguns que davam percepção de que tinham realmente encontrado o Messias de Israel em Jesus Cristo. Gente representada como Nicodemos, como José de Arimateia, e outros que davam mostras de ver em Jesus algo a mais do que apenas um profeta, como o povo dizia que ele era. Porém, a distância entre Jesus e os fariseus era muito grande. Não era apenas uma questão literária, existia algo que dividia Jesus dos fariseus em muita distância, no ponto de vista da prática, da concepção da vida. E isso foi sempre o argumento que Jesus chamava a atenção dos fariseus. Se você ler o livro de Mateus, você vai ver Jesus detonando os fariseus. E ele chamava a atenção dos fariseus de maneira muito ríspida, às vezes exortando duramente, que eles diziam uma coisa e viviam outra, e Jesus acusava isso. Eles falavam uma coisa e viviam outras, e Jesus chamava eles de hipócritas, né? É interessante que hoje, nessa questão de hipocrisia, a gente acha que hipócrita é aquela pessoa que sente uma coisa e diz outra. Não, não é assim. Hipócrita é aquela pessoa que ensina uma coisa e vive outra completamente diferente. E esse é o hipócrita. E é por isso que Jesus chamava os fariseus de hipócrita. A questão do contexto aqui do texto que nós fizemos leitura, os fariseus estão bravos, indignados com Jesus. Por quê, pastor? Jesus passa agora a andar com os publicanos. Jesus agora começa a andar com os publicanos. E os fariseus vêm interrogar Jesus, como eu acabei de falar. Por que é que ele andava com os publicanos? E o pior, comia com eles.
E esse questionamento dos fariseus tem fundamento, porque segundo a tradição dos judeus, eles viam os publicanos como traidores, porque os publicanos eram judeus que se bandearam para o lado dos romanos, traíram a nação de Israel. Então eles trabalhavam para os romanos, cobravam impostos dos judeus para os romanos, e com isso eles enriqueciam, cobravam a mais, e o povo padecia, porque o povo não tinha. Então eles cobravam a mais do povo, já que o povo era pobre, eles colocavam aquilo que valia para o governo romano, e o resto era para o bolso deles, e os judeus sabiam disso. Então não é sem motivo que os fariseus odiavam simplesmente os publicanos. Só que Jesus vai aceitar os publicanos. Jesus aceita os publicanos assim como aceita eles assistindo às suas pregações, às suas ministrações, às suas mensagens. Aceita que eles estejam presentes no seu ciclo de ensinos, quando ele vai ensinar, ele aceita que eles estejam presentes, e mais, a Bíblia diz que Jesus agora começa a aceitar convite dos publicanos para jantar na casa deles, gerando uma intimidade. E na cultura judaica, comer com alguém tem um grande significado. Hoje a gente senta no restaurante, divide mesa, come, vai embora, não significa nada. Mas para os judeus, você sentar com alguém à mesa e comer com ele tem um significado muito mais profundo do que apenas uma amizade. Significa confiança. O que o salmista diz? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Por quê? Porque ele está falando do relacionamento dele não com os inimigos. Ele não está destacando o relacionamento com os inimigos, está destacando o relacionamento com o pastor. Confiança, intimidade. Passa uma ideia de compromisso, de concordância. Diz o judeu, diz a tradição judaica, que quando ele senta para dividir a comida com alguém, ele está pronto para negociar com essa pessoa. Confiança. Só não negocie, viu? Cuidado que eles passam a perna em todo mundo. Brincadeiras à parte. Na cultura judaica, eles veem Jesus como fazendo parte, dando confiança, dando espaço demais para os publicanos. E é isso que os fariseus vêm fazer, avisar a Jesus que eles estavam observando ele, e que ele tinha que olhar melhor para as suas companhias, porque ele estava passando para os fariseus um sinal confuso acerca dele mesmo. Eles não estavam mais entendendo quem era Jesus, eles não estavam mais compreendendo, mas a expectativa era deles, nunca foi de Jesus. Então Jesus ouve essa cobrança deles e vai contar 3 parábolas. Aí você pergunta, e por que Jesus conta 3 parábolas? Bom, ele conta para avisar os judeus. Talvez você nunca entendeu nessa perspectiva, essas 3 parábolas. Já ouviu tanto, né? Já ouviu tanto Jesus procurando ovelhas, moedinha, o filho pródigo. Meu Deus, quanta lorota sem fundamento. Mas hoje você vai entender diferente esse negócio aqui, amém, irmãos? Jesus conta para os fariseus através dessas parábolas. E eu acho lindo que Jesus fala em parábolas. Tem uma pastora lá na igreja que ela fala quase sempre em parábolas. Ela é quase zerada na teologia, mas ela tem uma expressividade. Ela fala uma coisa para você, você fica assim, tentando pegar, porque ela fala em parábolas o tempo todo. Jesus fala em parábola para os fariseus, e vai dizer para eles que, o que ele está dizendo é, eu não vou participar com vocês do partido político de vocês. Jesus está dizendo que não vai participar com eles. Os fariseus faziam parte de um partido político, e Jesus está dizendo, não vou fazer parte desse negócio com vocês. Por quê? Porque Jesus tem outra perspectiva, Jesus tem outra direção, e os fariseus não entendem. Então na parábola da ovelha perdida, Jesus dá a entender aos fariseus que em nome de Deus, Ele veio para um projeto radical. Quem é que sabe o que é radical?
Jesus está dizendo que em nome de Deus Ele vem para um projeto radical, porque a questão da ovelha perdida, irmãos, me perdoem a minha expressão, mas para mim, desde que eu comecei a ler, com 6 anos de idade, eu sou autodidata, aprendi a ler em casa, e eu aprendi a ler na Bíblia. Com 6 anos já tinha lido todo o Novo Testamento, e eu acho interessante que a parábola da ovelha perdida para mim é uma parábola bizarra, é uma coisa fora do comum. Não tem como explicar esse negócio aqui. Aí você vai perguntar, por que, pastor? Olha só, o pastor tem uma ovelha. Quantas ovelhas? Uma que se perde. Uma, só uma. A Bíblia diz que o pastor tem só uma ovelha que se perde. Ele deixa no deserto 99. Isso não é loucura? Que amor é esse? Explica uma coisa dessas. Para um tanto bizarro esse negócio. Ele deixa 99 no deserto. Ele não deixa no aprisco como nós cantamos. Não, a Bíblia diz que ele deixa no deserto 99 ovelhas e vai atrás de uma ovelha que se perdeu. Esse pastor para mim é radical demais. Negócio aqui extraordinário, né? Por que, pastor? Porque quando ele voltar, se ele tiver achado a ovelha perdida, ótimo, ganhou a ovelha perdida, mas perdeu 99, porque deixou no deserto. Se foram desgarradas no deserto, a ovelha não fica parada, a ovelha anda. Se foram, só que os fariseus estão entendendo o que Jesus está dizendo. Talvez você não esteja entendendo ainda, quando eu concluir você vai entender, mas os fariseus estão entendendo o que Jesus está dizendo. Estão entendendo que as 99 são eles, os fariseus. Estão compreendendo? E Jesus está trocando os fariseus por um publicano. Jesus, eles vieram com raiva, com ódio, querendo uma posição. Eles não estavam querendo, eles estavam cobrando uma posição de Jesus. Jesus conta uma historinha para eles e coloca eles num lugar em desvantagem. Jesus coloca eles numa situação difícil. Jesus está dizendo, eu estou trocando vocês por um publicano que seja, um só. Ele, Jesus, está indo embora, ele está indo buscar os publicanos e deixando os fariseus para trás. Jesus começa com a parábola da ovelha para mostrar para eles qual era a perspectiva de Jesus, qual era o trabalho que ele veio fazer. E aí depois ele termina essa parábola e começa outra, a parábola da dracma perdida. E eu acho interessante a parábola da dracma perdida, porque ela é totalmente cultural. Eu pergunto para vocês que valor tinha a dracma? Não tinha quase nada de valor. Era uma moeda bem barata, insignificante. Denário valia, dracma não valia. Só que a dracma aqui é uma questão de emoção. A dracma aqui é uma questão de valor familiar. Diz a história que quando um pai ia casar uma filha, ele pedia para o noivo um dote. Alguém tem filha para casar aqui? Pega a ideia, né? Pedia para o noivo um dote, e se o noivo não estivesse trabalhando, não tinha dinheiro para o dote, não podia ser do pai. O noivo não podia lá, ô pai, me presta 100, nem hoje, né? Presta 100, acho que o dinheiro dá em árvore. Não, o noivo tinha que estar trabalhando, vinha dar o dote para o pai, para poder liberar a filha para o casamento. Porque o pai está dizendo, não estou te liberando de qualquer coisa, estou te liberando a minha filha. Só que tinha um outro dote, o dote que o pai dava. Então o pai dava o dote para a filha. Por quê, pastor? Porque caso o marido dela morresse, ela tinha o dote para voltar para casa. Porque naquela época não é que nem hoje, que o marido morre e a mulher fica melhor ainda. Eu nunca vi coisa dessas. O marido vai embora, abandona, as mulheres ressuscitam, parece que sai do calabouço e ficam esplendorosas, e o marido olha, essa aí era minha mulher. Bate o arrependimento, mas não tem mais volta, porque as mulheres são decididas. Mas o dote naquela época era necessário, porque naquela época se um marido desprezasse uma mulher, ela se tornava amaldiçoada, ninguém queria ela. Em segundo lugar, se ele morresse, ninguém poderia casar-se com ela.
a não ser que ela fosse adotada por um parente remidor. E aí sim, a história dela recomeçava de novo. Então ela recebia um dote, e elas usavam, não sei se vocês já viram naquelas fotos antigas, elas tinham um colarzinho assim, ó, cheio de moedinha. Quando elas vão para as festas, ela coloca, e tem aqui, ó, também aqui, colares aqui, cheio de moedinhas, são os dotes do pai. Então aquelas moedas têm valor sentimental, foi o meu pai que me deu. Essa é a minha segurança. Se alguma coisa me acontecer, eu volto para casa. Eu não fico na rua, não vou ser jogada e julgada. Porque a mulher só tinha duas condições de viver sozinha: ou mendigando ou se prostituindo. Imagina para uma pessoa de honra. Então essa parábola vem trazer aos fariseus, que sabem da cultura, um sentimento e uma sabedoria que Jesus está passando para eles, que é totalmente emocional, que tem vínculo familiar. Então Jesus está dizendo para os fariseus que ele sabe o que os publicanos fizeram. Jesus está dizendo: eu sei o que os publicanos fizeram. Jesus está dizendo que ele sabe como o povo de Israel odeia os publicanos. Jesus está dizendo para os fariseus que ele sabe como os fariseus desqualificam os publicanos. Jesus está dizendo para os fariseus que, pelo julgar deles, uma dracma não vale nada. Um publicano não vale nada, mas para Jesus vale. E aí? Para Jesus vale. Agora as coisas começam a tomar sentido, porque começa a fazer diferença. Jesus está dizendo através dessa parábola: eu sei que para vocês fariseus, os publicanos não valem nada, mas para mim eles valem qualquer sacrifício, porque os valores de Jesus não são iguais aos valores dos fariseus. O valor de Jesus é sentimental, e o valor dos fariseus é financeiro. Jesus estava dizendo para os fariseus com a parábola da dracma perdida: se eu tiver que varrer toda a casa, e quando ele fala em varrer a casa, ele fala em destapar a sujeira que está escondida debaixo do tapete, atrás dos armários, debaixo do sofá, e todo mundo parece que é santo, que é bonito, que é verdadeiro, mas tem coisa escondida, e Jesus disse: eu varrer a casa. Eles não sabiam que Jesus tinha poder para varrer a casa. Tem gente que não sabe com Deus que está lidando. Se eu tiver que varrer toda a casa, se eu tiver que mudar tudo, todos os móveis de lugar, para encontrar um publicano, assim eu vou fazer. E o Senhor diz: se eu tiver que mudar tudo, esse tudo aqui é interessante, né? Porque mais uma vez os fariseus estão entendendo o que é que Jesus está dizendo, e estão entendendo que o tudo é Israel. Jesus quis dizer o quê? Se eu tiver que mudar todo o Israel para ganhar os publicanos, eu vou mudar. Extraordinário. Extraordinário. Muito interessante da parte do Senhor. Se tiver que mudar tudo em Israel, se tiver que fazer uma reviravolta nos conceitos, uma reviravolta nas tradições de vocês, ele está dizendo: eu vou simplesmente varrer as tradições de vocês lá para o Olimpo. Não vai ficar nada aqui. E eles ficam extasiados diante de Jesus, apavorados. Mas Jesus continua: mas eu vou buscar os que estão dispostos ao arrependimento. Eu vou buscar os que estão dispostos ao arrependimento. E na última parábola, vou terminar agora, na última parábola do filho pródigo, Jesus vai descrever então os publicanos, e vai descrever também os fariseus. Os publicanos são representados pelo jovem mais moço, aquele que pede a sua herança, que pede ao pai a sua herança, que na verdade ele não tinha direito, porque só tem direito à herança, mas ele pede a sua herança. O filho mais novo não tinha direito, representado pelos publicanos, não esqueça, o mais novo é publicano. O filho mais novo não tinha direitos, pois o direito era do mais velho, que era o primogênito, e o pai não havia morrido, então ele não tem direito a nada mesmo. Mas para a surpresa geral, o pai dá a herança para ele. O pai dá e divide a herança com os dois filhos, estão dispostos a se arrependerem. Eu vim para aqueles que estão dispostos a reconhecer o meu amor. Olha o que aconteceu com Zaqueu.
publicano, Jesus entra na casa dele, posa na casa dele, mas a salvação na casa dele. Jesus está dizendo aos fariseus, com esta parábola, que Ele está trazendo perdão para aqueles que querem se arrepender. Esta noite o Senhor traz perdão para as nossas vidas. O mais velho que julga é aquele que condena o próprio Deus. Ele não consegue viver com o Deus amoroso, ele não consegue viver com o Pai que é misericordioso, ele não consegue viver com o Pai que recebe o pecador arrependido de volta. E isso acontece no nosso meio. Não, o fulano pecou, não pode ser recebido. Ele não consegue viver com um Pai que perdoa, porque se o Pai perdoa, e o perdão se chama graça, ele vai dizer, essa graça pode fazer tudo o que quiser, essa graça não tem sentido. Não, essa graça tem amor. Ela não precisa de sentido, ela precisa de amor. Então se é pela graça a gente pode fazer o que quiser, pois pela graça pode andar de qualquer jeito. Não, não é assim. Mas de contrapartida, vou terminar agora, os publicanos que são desprezados, que são descompreendidos, eles entendem a graça. E quando eles entendem a graça, é o filho que volta para o pai. Quando eles entendem a graça, eles dizem para o pai, pai, pequei, não sou digno de ser chamado seu filho, não precisa me receber como filho, pai, me recebe como um dos teus trabalhadores. O pai não deixa o filho terminar de falar, ele abraça, ele beija o filho não está em condições de ser abraçado, porque ele está imundo, estava no meio dos porcos, barbudo, andarilho, maltrapilho, mas o pai abraça o filho, o pai chora abraçado no filho, ele beija o filho, e ele dá presentes para o filho, porque essa é a manifestação da compreensão da graça. Um Deus que não te julga, porque você não surpreende o Pai quando você peca, você não surpreende o Pai quando você erra, você não surpreende o Pai quando você cai na desgraça, você não surpreende o Pai quando você quebra e volta maltrapilho e sujo, não, você surpreende o Pai quando você entende a graça. Você surpreende o Pai quando você sabe que Ele te ama e te aceita do jeito que você é, do jeito que você está. Porque quem mede você do alto a baixo são os fariseus que não entenderam o Pai. Mas quando você está no pior momento e diz assim, na casa de meu Pai há fartura, levantar-me-ei, e irei ter com o meu Pai. Ei, olha a graça te alcançando, é a graça entrando em ação na tua vida. E pode ter certeza que quando você cai em si, entendendo o que você é e compreendendo o seu estado, Deus já começou o processo de salvação, o processo de cura, o processo de libertação, o processo de transformação na tua vida. Pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. E aí vem o terceiro filho, que de início é o próprio Jesus contando a parábola, e ele externa e diz, eu vim mostrar para o mundo quem é o verdadeiro filho do Pai. E através dele, o Pai veio buscar e salvar o que estava perdido. E através dele e por ele, o Pai veio mostrar a sua graça. E todos aqueles que receberem a sua graça serão regenerados, serão perdoados, serão transformados, serão libertos. Eu sei porque você veio hoje aqui. Porque você precisa do Pai. Você não veio por mais nada. A banda é excepcional, mas você não veio por causa da banda. Temos grandes pregadores que sobem aqui, mas você não vem por causa dos pregadores. Você vem porque sabe que o Pai está aqui. E você quer um encontro com o Pai. E esta noite pode haver festa nessa casa. Esta noite pode haver festa nessa casa. E vou dizer uma coisa para você, não é nem você que paga a festa, é o Pai que paga a festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, no céu é promovida uma grande festa. O Pai promove uma festa. E pela sua graça Ele receberá todos os pecadores arrependidos.
Ele está dizendo: eu sou o terceiro filho. Mas todos aqueles que creram nele, conforme João capítulo 1, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Pai está procurando um terceiro filho aqui essa noite. Será que tem terceiros filhos aqui essa noite? Que querem receber do Pai o amor, que querem receber do Pai o carinho, a atenção, o afago, o abraço, o beijo. Se coloca de pé na presença do Senhor. Você quer se submeter ao Pai? Quer que o Pai te reconheça como um salvo? Talvez você hoje não entenda a graça. Nessas 3 parábolas, você entendeu o porquê das 3 parábolas, mas talvez você não entenda a graça. Talvez você não compreenda que o simples fato de você chegar ao Pai, Ele se chegará a ti. Uma vez um pregador argentino, era criança, ele falou sobre essa parábola, e ele disse que o nome do filho fujão era Ismael. Ele deu um nome, Ismael, e ele disse: Ismaelito via de longe. E diz que todos os dias o pai olhava para a estrada que dava de frente para a fazenda, e ela sumia no horizonte. E todos os dias de manhã ele levantava e olhava para ver se o filho não estava voltando. E por muitos anos ele fez a mesma coisa. Ele levantava de manhã bem cedo, olhava no horizonte e ficava esperando que um dia o filho aparecesse no horizonte de volta. Diz os historiadores que o pai servia a mesa e o prato de Ismaelito estava ali, mesmo ele não estando, o prato dele estava ali. Mas um dia, para a surpresa do pai, ele olha ao longe do horizonte e vê alguém vindo. Não é Ismaelito, porque o Ismaelito está vindo barbudo, cabeludo, maltrapilho, e o seu filho não era assim. Seu filho era bonito, bem vestido, perfumado. E ele chama as pessoas para dizer que quem é que está vindo lá? Vocês conhecem quem está vindo lá? Diz: é um mendigo, expulsa, é maltrapilho, vem incomodar. E ele continuou olhando e disse: não é um mendigo, é meu filho Ismaelito. Como que é ele? Um pai conhece o filho pelo seu caminhar. E diz que ele sai correndo. E ele corre, Juliano. Sabe que na cultura judaica um velho não pode correr, porque é desrespeitoso, é humilhante para ele correr. Mas ele quebra as regras da cultura judaica e corre. Por que ele corre? Porque as pessoas que moravam, os trabalhadores da fazenda, viram o que ele fez com o pai. E um filho fazendo o que ele fez com o pai era digno de morte, digno de ser apedrejado, porque tira a herança do pai ele estando vivo, merece morrer. Então o pai corre, porque se os moradores da fazenda veem o filho chegando pela estrada, eles matariam ele apedrejado antes que ele chegasse no pai. Então a Bíblia diz que ele corre e se lança ao pescoço do filho e o protege, o abraça, o beija. Que coisa linda. Esse é o amor do pai por você essa noite. Quantos querem ser o terceiro filho aqui essa noite? Levante a mão direita para o céu, nós vamos chegar na presença dele agora. Ele está aqui, ele está aqui, e ele veio buscar filhos para si, para também viver a graça, as alegrias de conviver diante do Pai. Ele está aqui. Eu sinto a presença dele aqui.
Posso orar? Posso orar? Vai cantar depois? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua santíssima presença, Senhor. Eu te louvo, Pai, porque me deste as condições de ministrar essa palavra. Eu não vim aqui surpreender ninguém, Senhor. Eu não vim aqui segundo a expectativa de ninguém, Pai. Eu vim aqui mostrar quem o Senhor é. Eu vim aqui falar do seu amor. Eu vim aqui falar da sua graça. Eu vim aqui falar do seu perdão. Eu vim aqui falar de alegria de poder servir ao Senhor e não de ser um escravo da religiosidade. Eu vim aqui hoje falar, Senhor, do amor recíproco para aqueles que voltam maltrapilhos, mal cheirosos, voltam como mendigos, mas o Senhor os abraça, o Senhor os protege, o Senhor os beija, o Senhor os recebe com festa. E eu sei que hoje é uma festa no céu, porque pessoas estão se arrependendo, pessoas hoje estão caindo na consciência de que estão distantes do Pai, estão distantes da presença, estão fora da proteção, estão perdidos. Ó Deus, independente de onde eles estejam perdidos, quer seja no deserto como ovelha, quer seja dentro da casa como a dracma, quer seja distante porque fugiu, hoje, Senhor, vem resgatar, hoje vem perdoar, hoje vem purificar, hoje vem renovar, hoje vem restaurar, hoje vem perdoar, hoje vem escrever nomes novamente no livro da vida dos céus. Eu libero uma palavra de perdão nesta noite, eu libero uma palavra de reconciliação nesta noite. Entra neste lar de pessoas que estão distanciadas da tua presença, saíram por N motivos, mas pode voltar por um motivo só: o amor do Pai, o amor do Pai, o amor do Pai, e que eles possam conhecer, que eles possam conhecer. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Pois conheceu a mente do Senhor. Oh, quem foi o seu conselheiro? Oh, quem primeiro deu a ele para ser restituído? Oh, porque por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso
posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare que Ele é santo. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Sim, Senhor Jesus, é tudo sobre você, é tudo para você nas nossas vidas. Nós nos entregamos por completo a Ti, Senhor Jesus Cristo. Que tudo na nossa vida seja para Ti, Pai. Que cada passo, que cada atitude, que cada palavra que saia dos nossos lábios seja para Ti, Senhor. Que possamos Te honrar com as nossas vidas todos os dias. Esse é o nosso desejo, Pai. Que Cristo viva em nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se assente por um instante. Está dando alguns avisos. Em breve estaremos despedindo. Para você que está participando com a gente deste culto, sexta, amanhã, às 8 horas da noite, nós temos culto somente para mulheres aqui na igreja. Ainda temos alguns lugares, você pode estar procurando a pastora Nádia ou a missionária Juliane ali no balcão atrás da secretaria. Mas você que está assistindo essa transmissão deste culto, você também poderá assistir amanhã às 8 horas da noite, culto de mulheres. Mas você que é homem que deseja assistir amanhã, só acessar as redes sociais da AME no YouTube, Facebook e também no Instagram, você pode estar participando do culto de mulheres. Lembrando também que do dia 1º ao dia 7 de agosto, não é conferência, é semana de evangelização digital. Amém? Nós vamos aprender a usar as ferramentas que Deus tem colocado nas nossas mãos nos dias de hoje para levar o Evangelho do Senhor. Também, os homens querem uma notícia boa aí? Não vou dar. Os homens querem uma notícia boa? Amém. Dia 24 de agosto, culto de homens. Vou falar de novo. 24 de agosto, culto de homens. Amém. Então aí, para o pessoal que está participando com a gente aqui nessa live, você pode mandar uma mensagem para mim mesmo, ou para o pastor Wagner, e a gente já vai estar reservando o teu lugar. Não tem transmissão desse culto, ok? É um culto fechado, somente para os homens. Pessoal que veio aí, essa segunda aqui, gostaram do culto? Pessoal que veio segunda-feira, gostou do culto? Vai melhorar. Amém? A todos que estiveram assistindo com a gente, participando desse culto através das redes sociais, nosso muito obrigado. Deus abençoe você, sua casa, um ótimo final de semana para todos vocês. E domingo, às 19h30, nós temos culto da família no lar. É a transmissão do culto da família para você dentro da sua casa. Então, muito obrigado, Deus abençoe e até domingo.